lição de hoje, irmãos, é uma lição, para mim, muito importante. E o tema é um tema importantíssimo, né? Porque fala do Senhor pelejando pelo seu povo. Nós estamos envolvidos em uma guerra de caráter espiritual. E todos nós sabemos disso, né? Todo cristão, leitor da Bíblia, praticante da palavra de Deus, sabe que está envolvido em uma guerra espiritual. E nessa guerra ocorrem diversas batalhas. Nós estamos diariamente lutando contra a natureza pecaminosa. Diariamente, irmãos, todos os dias nós estamos em batalha contra a natureza pecaminosa. Essa natureza pecaminosa nós herdamos de quem? De Adão. Ela está intrínseca em nós. Ela está dentro de nós. E diariamente nós lutamos contra os desejos pecaminosos da natureza pecaminosa. Ainda nessa guerra nós batalhamos contra o mundo sistema pecaminoso. O apóstolo João, em sua primeira carta, ele disse que o mundo jaz no maligno. O mundo que ele se refere aí é o mundo sistema, com seus valores corrompidos, com seus valores distorcidos, com a sua ética distorcida, com a sua moral distorcida, contrário à ética e à moral do reino de Deus. Então, nós diariamente estamos batalhando contra esse mundo sistema. E esse mundo se opõe à igreja, se opõe a Deus, se opõe ao reino de Deus. Então nós estamos lutando contra esse mundo diariamente. Ainda estamos em batalha, irmãos, contra o diabo e suas hortes. O diabo é o inimigo incansável, é o inimigo implacável. Ele luta 24 horas, dioturnamente, diariamente, para impedir que a igreja continue marchando vitoriosamente aqui nessa terra. Ele usa todos os meios, todas as estratégias que ele tem à disposição para impedir que o crente continue caminhando rumo à eternidade. Então veja que nessa guerra espiritual, nessa guerra que nós estamos envolvidos, eu, você, nós, existem diversas batalhas. E a questão é como vencer essas batalhas. Como vencer esses inimigos, que são, logicamente, mais fortes que nós. E aí eu tenho uma pequena receita para você. O segredo para vencer aquilo que é mais forte que você, é você se aliar àquele que é mais forte que tudo e todos. Quem é esse? Deus. Se nós estivermos aliançados com Deus, com certeza absoluta venceremos todas essas batalhas nessa guerra, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que vem contra nós. Então, um dos segredos, irmãos, ou um dos segredos para vencer essas batalhas é se aliar àquele que é mais forte do que tudo e todos. Ele é o nosso general de guerra. Muito bem. Vencendo batalhas através da adoração. Aqui está o segundo segredo para vencer batalhas. Não é, pastor? A adoração. Entre as armas que nós temos à nossa disposição, a adoração é uma arma eficaz e eficiente para vencer batalhas. Se você olhar na Bíblia, o registro bíblico, você vai perceber que diversos homens de Deus venceram batalhas através da adoração. E o que é adoração, pastor? Adorar é prestar culto a um ser supremo, a uma divindade. Então, adorar é prestar culto a um ser supremo, a uma divindade. E nós, como cristãos, enquanto igreja, adoramos e reverenciamos e reconhecemos a Deus como autoridade suprema sobre todo o universo e sobre nossas vidas. Então nós adoramos aquele que é poderoso para vencer as nossas batalhas, para vencer as nossas guerras. Não é à toa que ele é chamado de general de guerra. E nessa guerra ele vai à frente, irmãos. Ele vai na direção.
nós estamos atrás. Significa que se ele vai à frente, ele vai pelejando, ele vai lutando as nossas guerras. Mas isso não isenta nós de participarmos dessa peleja. Eu quero pedir agora, tem um microfone à disposição, para que alguém leia para nós, por gentileza. E aí quem for ler, achar já fica com a mão, né? Lá em cima. Segundo livro da Bíblia, livro do Êxodo, capítulo 14, versículo 13 e 14. E aí eu vou pedir para alguém ler, e para que os irmãos prestem bastante atenção nesses dois versículos que nós iremos ler, irmãos, porque dá-nos uma noção do que é o Senhor pelejar por nós. E aí está o líder Moisés orientando o povo que ele estava liderando, quando o Faraó saiu para fazê-los retornar ao Egito. Veja a orientação que Moisés deu para o povo de Israel. Por favor, quem achou, leia para nós, e a irmã vai levar o microfone para você aí. Cumprimento a todos com a paz do Senhor, antes de tudo, né? Verso 14 diz assim: o Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Olha só, o Senhor lutará por vocês, tão somente acalme-se. O versículo 13, um pouco mais acima, né? Ele diz: aquietai-vos, não tenha medo, ficai quietos, porque essa peleja não é vossa. Os egípcios que hoje vocês estão vendo, nunca mais vereis outra vez. Ou seja, o Senhor ia conceder a Israel uma vitória esmagadora. E de fato isso aconteceu. Deus pelejou por Israel naquele momento, e naquele momento da história Deus imprimiu uma derrota esmagadora sobre os egípcios. Israel saiu daquela batalha vencedor. Então o segredo para vencer batalhas nessa guerra que nós estamos envolvidos é a adoração, é o culto a Deus. Ainda mais um texto, irmãos, para a gente começar bem a nossa aula de hoje, né? Livro dos Salmos, no Salmo 20. Eu vou pedir agora para o irmão ler o verso 7 e o verso 8. Salmos, no Salmo 20, e aí tem dois versos importantes, que expõe a confiança do salmista em Deus, que mostra claramente como o salmista acreditava e confiava que o segredo das suas vitórias era a confiança em Deus e a sua postura de adorador. Salmo 20, verso 7 e verso 8. Por favor, quem pode ler? Paz do Senhor. Salmos 20, versículos 7 e 8. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Olha que interessante, irmãos. Primeiro segredo para vencer batalhas: confiar naquele que é mais forte do que tudo e todos. Segundo segredo para vencer as batalhas nessa guerra: a adoração. O que é adoração? Prestar culto a um ser supremo ou a uma divindade, no nosso caso, Deus. E qual a terceira arma poderosa para vencer batalhas aí? A confiança em Deus. Olha o que o salmista falou, irmãos. Uns confiam em carro e outros em cavalos. Mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Uns se encurvam e caem na peleja, na batalha, isso acontece. Uns se encurvam e caem nas batalhas que se desenvolvem nessa guerra. Agora, olha a outra parte. Mas nós, que nos levantamos, estamos o quê? De pé. Por que estamos de pé nessa batalha, nessa peleja, irmãos? Porque a nossa confiança não está no braço da carne. A nossa confiança não está nos meios humanos. A nossa confiança não está nas nossas experiências. A nossa confiança está naquele que é poderoso para vencer as nossas pelejas, as nossas batalhas. Eu estou apenas na introdução, daqui a pouco eu vou entrar no corpo da nossa aula de hoje, né? Ainda mais um versículo, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso 25 e 26.
veja o que aconteceu ali no momento que dois homens de Deus adoravam quando estavam presos. Veja o poder da adoração, irmãos. Esses dois homens são Paulo e Silas. Estavam presos, mas mesmo presos, eles adoravam a Deus. Oravam e louvavam a Deus. Naquele momento de adoração, veja o que aconteceu. Vamos lá para o versículo. Quem pode ler para a gente, por favor? Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos o escutavam. Verso 26. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Olha que interessante. Paulo e Silas estavam presos, mas mesmo presos eles não estavam murmurando. O que eles fizeram? Adoravam e oravam, cantavam e oravam. E à medida que eles foram cantando e orando, irmãos, algo interessante aconteceu. A oração, eu costumo dizer o seguinte, que a oração se misturou com louvor. Oração e louvor se misturaram naquele momento e foram subindo. E aí passou aquelas camadas que você conhece, né, que existe acima de nós, e daí essa oração misturada com louvor passou o primeiro céu, passou o segundo céu, entrou no terceiro céu e chegou aonde? Chegou nos ouvidos de Deus. E aí os pregadores, para poder conjecturar o texto, diz que Deus deu um sopro, que Deus levantou, que Deus bateu no céu. Eu não sei o que Deus fez. Eu sei que Deus, eu acredito que Ele liberou uma palavra de vitória, uma palavra de resposta à oração e à adoração daqueles dois servos. E quando Deus liberou uma palavra, irmãos, o que aconteceu? Os alicerces do cárcere se moveram. E as portas das prisões se abriram. Deus revelou ali o seu poder através da sua palavra liberada em resposta à adoração, à oração dos seus servos. Aqui eu descubro a outra arma poderosa para vencer as batalhas. Eu já citei 3, quem lembra delas? E agora aprendo mais uma aqui na introdução. A oração. A oração também é uma arma eficaz e eficiente nas pelejas, nas batalhas. E nós devemos fazer uso constante da oração. Porque a oração é uma arma poderosa não apenas para nos levar à comunhão com Deus, mas também para nos fazer vencer no campo de batalha. Eu já disse aqui em uma mensagem que eu preguei, irmãos, que 1/3 do ministério de Jesus foi baseado na oração. E se nós queremos também vencer batalhas, precisamos orar. Porque à medida que oramos, o que acontece? Nós entramos no terreno de Deus. Você sabia que a oração te coloca no terreno de Deus? A oração te coloca em um terreno espiritual. E quando você está no terreno espiritual, você está sob a proteção de Deus. Significa o quê? Que no momento em que você está orando, Deus está pelejando em seu favor. Deus está pelejando as suas batalhas, as suas guerras. Deus está pelejando em seu favor. E isso nós vamos ver já já aqui no corpo da lição. Mais um versículo para a gente fechar aqui, irmãos. A introdução. Eu estou já há 20 minutos na introdução. Tem que correr, né? Romanos, carta de Paulo aos Romanos, esse texto eu acho extraordinário. Capítulo 4, versículo 20. Romanos, capítulo 4, versículo 20, que fala do nosso pai na fé, Abraão, irmãos. Esse texto fala como Abraão foi fortalecido. Vamos ler para a gente compreender isso melhor. Quem achou Romanos 4, 20? Leia, por favor. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Olha só, qual o segredo da fortaleza de Abraão? Primeiro, ele não duvidou por incredulidade, irmãos, mas movido pela fé, ele foi o quê? Glorificando a Deus. A palavra glorificar significa, ele foi adorando, ele foi reconhecendo e crendo no poder de Deus. Enquanto ele adorava e glorificava, o que acontecia? Ele era fortalecido. E aí eu aprendo uma coisa importante. Em meio às batalhas, o que você deve fazer? Murmurar? Reclamar? Se queixar? Não. Em meio
a quintura da batalha, o que você tem que fazer é glorificar a Deus. E à medida que você vai glorificando a Deus diante dessas batalhas que se desenrolam no campo de guerra, você é o quê? Fortalecido. E um crente fortalecido, irmãos, é um crente mais que vencedor, já disse o apóstolo Paulo. Muito bem, vamos para nosso primeiro ponto. Quem tem a lição? A revista, né? Então, muito bem. Josafá, rei de Judá. Quem era Josafá? Josafá era filho do rei Asa, e consequentemente ele foi o sucessor de Asa. E quando ele assumiu o reino com a morte do seu pai, qual era a condição política do reino, irmãos? O reino estava dividido: reino do norte e reino do sul. Não sabe disso, né? Reino do norte, Israel, cuja capital era Samaria. Reino do sul, Judá, cuja capital era Jerusalém. Então, Josafá era rei do reino do sul, cuja capital era Jerusalém. E quanto tempo ele reinou em Jerusalém? Ele começou seu reinado, ele tinha, eu acho que está na revista aí, irmãos, 35 anos, não é isso? Ele tinha 35 anos quando ele começou a reinar. E ele reinou quanto tempo? 25 anos ele reinou em Jerusalém. E aí tem uma coisa importante. Ao assumir o reinado, o trono no lugar de Asa, seu pai, ele compreendeu que o segredo do sucesso era guardar a lei de Deus. A primeira coisa que ele compreendeu, o rei Josafá, quando ele assumiu o trono, o reino, qual foi, irmãos? Ele compreendeu que o segredo do sucesso era guardar a lei de Deus. E por que ele chegou a essa conclusão? Porque ele viu em Israel, e ele viu também alguns reis anteriores, que por não obedecer a lei de Deus, por não seguir a orientação de Deus, fracassaram em seus governos. Sucumbiram. Não foram vencedores. Entraram pelo caminho da desobediência, contrariando as leis e a vontade de Deus, e não prosperaram em seu reinado. Então, vendo essa experiência de alguns que fracassaram, ele compreendeu: o segredo do meu reinado, o sucesso para o segredo do meu reinado é crer e praticar as leis de Deus. Foi a primeira coisa que Josafá compreendeu. A segunda coisa importante que ele compreendeu é que permanecer fiel e leal a Deus era o segundo segredo para ter sucesso em seu reinado. Contextualizando, trazendo para os nossos dias, irmãos, qual é o segredo da vitória do crente nas batalhas? Qual é o segredo para sermos vencedores nas batalhas? É sermos leais à palavra do Senhor. E aí eu lembro do que diz, acho que em Apocalipse, Jesus falando: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Não é ser fiel um dia, 2 dias, 3 dias, um mês, um ano, não. É ser fiel até a morte. O segredo da vitória é ser fiel à palavra até a morte. E aí eu lembro de Mateus, no capítulo, acho que é 24, 12, 13, ele diz no 13 que aquele que perseverar até o fim será salvo. A palavra perseverança no original significa o quê? Ir até o fim. Grave isso aí. A palavra perseverança no original grego significa o quê? Ir até o fim. Ou seja, nessa peleja, nessa guerra que você está envolvido, o segredo da vitória, um dos segredos é ir até o fim, não desistir. E Josafá compreendeu que o sucesso do seu reinado estava linkado à sua obediência à palavra de Deus, à lei de Deus. Isso não mudou não, irmãos. O segredo da nossa vitória pessoal como crente está também ligado à nossa obediência à palavra de Deus. A palavra de Deus é o meio pelo qual nós temos para aprender como vencer. Porque ela nos ensina, nos orienta, ela nos dá condição, armas e indicações para vencer nessa guerra, nessa peleja. Muito bem.
Vamos fazer aqui um resumo do primeiro ponto, né? E da introdução. Vamos lá ver se vocês vão de fato aprender. É uma escola dominical, então vamos lá. Qual o primeiro segredo para vencer as batalhas nessa guerra espiritual? Qual o primeiro segredo? Alguém lembra? Aliar-se àquele que é mais forte do que tudo e todos. Qual o segundo segredo que eu dei aqui? É uma aula muito didática e muito simples, né? A adoração. Terceiro segredo, confiar plenamente em Deus. Quarto segredo, a oração. São armas poderosas que nós temos à nossa disposição para vencer as batalhas. E ainda tem um quinto segredo aqui, que Josafá nos revela. O segredo para o sucesso do seu reinado estava em obedecer a palavra de Deus. É o quinto segredo, para obedecer a palavra de Deus, para vencer. Muito bem, o reinado de Josafá. Ao assumir o trono, Josafá teria que fazer uma escolha importante, irmãos. Qual era essa escolha? Eu fico, irmãos, com vontade de deixar os irmãos participar. Eu não sei ensinar sem os irmãos falar. Mas aí eu vou abrir uma exceção. Às vezes a gente deixa sair no vídeo, eu deixei uma aula que saiu no vídeo, mas estava sem o microfone, né? E aí o áudio ficou mudo. Aí, como tem microfone, eu vou abrir para os irmãos participar, porque eu não sei ensinar sem os irmãos falar. E dá uma agonia, irmãos. Eu fico meio perdido. Então, voltando aqui, e aí eu vou abrir espaço para alguém fazer um comentário. Sabe? Um comentário rápido, porque o tempo é muito curto. Ao assumir o trono, irmãos, veja só, Josafá teve que fazer uma escolha. Quem estudou a lição de número 7 em casa? Qual foi a escolha que Josafá teve que fazer quando ele assumiu o reinado do reino do norte, do reino do sul? E aí, quem quer comentar a escolha que ele teve que fazer? E que serve para nós também hoje. Por favor, quem quer comentar, levante a mão, a gente não pode perder tempo, e já comenta qual foi a escolha que ele teve que fazer quando ele assumiu o trono. E depois eu vou fazer a aplicação. Alguém quer fazer o comentário? Levanta a mão para a gente não perder tempo. Não? Então vamos continuar. Qual foi a escolha, irmãos? Olha só. Fazer o que era reto e evitar o que era errado e colocar sua vida debaixo da vontade soberana de Deus. Qual foi a escolha que ele teve que tomar? Fazer o que era reto, rejeitar o que era errado e colocar sua vida debaixo da soberana vontade de Deus. Essa foi a escolha que Josafá teve que fazer quando ele assumiu o reino. A pastora quer falar, pastora? Traz o microfone para a pastora aqui, por favor, irmãos, para ela falar aqui para nós. Pode falar, pastor. Paz do Senhor, irmãos. Eu só falei, a escolha seria escolher fazer o que era reto diante de Deus, né? Escolher os caminhos do Senhor, ou fazer igual o que nós comentamos na aula passada, o rei Acabe, né? Era só isso mesmo que eu ia falar. Muito bem, obrigado, pastora. Então a escolha era fazer o que era reto ou fazer o que Acabe, rei do reino do norte, fizera. E aí alguém pode perguntar o que foi que Acabe fez? Acabe entrou pelo caminho da idolatria, da desobediência, do sacrifício aos deuses. A pastora falou sobre isso na aula passada, né? Então os irmãos já estão por dentro disso. Então ele preferiu, irmãos, não seguir o exemplo do rei Acabe. Ele entrou pelo caminho da retidão, pelo caminho da obediência, pelo caminho do estar debaixo da vontade de Deus. Ainda quando ele assumiu o trono, ele tomou duas medidas importantes. Quais foram as duas medidas que Acabe, ou seja, que Josafá, teve que tomar quando ele assumiu o reinado do reino do sul, irmãos? Olha só, duas medidas importantes. Primeiro, combater a idolatria. A primeira medida foi combater a idolatria. E aí eu quero fazer uma pergunta para os irmãos. Como é que se combate a idolatria, irmãos? Qual a arma que nós temos à nossa disposição para combater a idolatria? E aí alguém pode pensar assim, mas a idolatria é só idolatria quando é a imagem de escultura? Não, irmãos.
Nós podemos estar idolatrando um homem, nós podemos estar idolatrando um carro, podemos estar idolatrando o nosso comércio, um negócio, uma relação, podemos estar idolatrando uma planta, a natureza, podemos estar idolatrando um pregador, um cantor. Isso é idolatria. O que é idolatria? Quando algo assume o lugar de Deus em nossas vidas e nós passamos a venerar aquilo se torna um ídolo para nós. E a idolatria naquela época, irmãos, ela era aberta, era solta em Israel. Então, quando Josafá assumiu o reino, ele tomou duas atitudes importantes. A primeira foi combater a idolatria. E aí eu deixei a pergunta: como se combate a idolatria, irmãos? Como se combate a idolatria? Alguém quer fazer mais um comentário? Se quer, levante a mão e aí o irmão vai levar o microfone para você, né? O nosso diácono. Como se combate a idolatria, irmãos? É parado, de braços cruzados? Não, irmãos. Se combate a idolatria pregando a verdade sobre ela, dizendo que a idolatria é pecado, que a idolatria fere a santidade de Deus. Você sabia que a idolatria fere a santidade de Deus? Porque quando alguém vai adorar um ídolo, tira de Deus aquilo que é dele, que é a glória, que é a honra, que é o louvor, que é a adoração, e transfere para o ídolo, para a imagem que ele está venerando, ou para aquilo que ele está venerando. Então, a idolatria é uma afronta à autoridade e à santidade de Deus. A idolatria fere a santidade e a autoridade de Deus. É por isso que Josafá se levantou, irmãos, como um arauto para combater a idolatria naquela época. E nós, quanto igreja da atualidade, também temos a responsabilidade de combater a idolatria, principalmente a idolatria que se desenvolve dentro da igreja. Pastor, o que o senhor está falando? Existe idolatria dentro da igreja? Claro que existe, irmãos. Existem diversas formas de idolatria dentro da igreja. E às vezes essa forma de idolatria é sorrateira, é quase invisível, quase que não percebemos. E aí eu quero pedir para alguém dar um exemplo de idolatria que se desenvolve dentro da igreja de maneira sorrateira, que quase que ninguém percebe. E aí eu lembro de uma mensagem que o pastor pregou, não lembro o dia, se foi na ceia, que ele falou que nós precisamos de um dom especial. Todos os dons são especiais, mas nós precisamos de um. O pastor falou aqui, quem lembra qual foi? O dom de discernimento, irmãos. Esse dom está faltando na igreja, precisamos do dom de discernimento, para discernir quando o diabo está atuando para induzir alguém à idolatria no meio da igreja e até influenciando um certo grupo, né? Então nós temos que estar atento com essa questão também. E Josafá não perdeu tempo. A segunda medida importante que Josafá tomou quando assumiu o reino, irmãos, primou pelo ensino da palavra de Deus. Você descobriu isso quando você fez a leitura da sua lição, não foi? A segunda medida importante foi ele primou pela divulgação, pelo ensino genuíno da palavra de Deus. Porque ele entendeu que a divulgação da palavra, o conhecimento da palavra ia aproximar os seus súditos de Deus. Ia estabelecer, irmãos, um parâmetro que ia diferenciar o certo do errado, o caminho da desobediência do caminho da obediência, o que é servir a Deus de verdade. Então, isso se aprende por meio da palavra. Então, ele levantou pessoas responsáveis, conhecedoras da palavra, para divulgar o conhecimento da palavra em seu reino. E nós, atualmente, devemos valorizar a palavra de Deus. A palavra de Deus deve ser prioridade na igreja e prioridade na vida do crente. Ela não pode ser relegada a segundo plano, irmãos. A palavra tem que ter a primazia em nossas vidas, a primazia na igreja. Nós temos que conduzir nossas vidas, principalmente nessas pelejas, através da palavra. O segredo do sucesso de Josué estava em obedecer a palavra de Deus. Lembra quando Josué assumiu o lugar de Moisés, quando Moisés morreu? Qual foi a principal recomendação de Deus para Josué? Quem lembra? Capítulo 1, versículo 7. Lembra? 7, acho que é 7, 8, por aí, daí por diante. Ele disse o quê? Que ele não se desviasse da lei, nem para a direita e nem para a esquerda, mas que focasse,
embasasse a sua vida na lei do Senhor, porque o segredo do sucesso do ministério de Josué estava em obedecer, em praticar a palavra de Deus, e essa foi uma recomendação divina, e Josafá compreendeu isso, que um dos segredos para o sucesso do seu reinado era obedecer e ensinar a palavra de Deus. Muito bem, vamos lá, porque eu estou no primeiro tempo, o tempo está acabando. Seja bom, mas não tolo. Josafá era um rei bom, era um rei honesto. Josafá era um homem temente a Deus, era um homem que tinha prazer em obedecer às leis de Deus, de ensinar através daqueles que ele levantou as leis de Deus. Era um homem muito bom. Agora veja, a atitude de Josafá de querer agradar a Deus, sempre. Josafá estava sempre procurando meios de agradar a Deus através da prática da palavra. E aí eu quero deixar uma lição para os irmãos. Devemos estar atentos à vontade de Deus registrada nas Escrituras para cumpri-la. Olha só, devemos estar atentos à vontade de Deus registrada nas Escrituras para cumpri-la. Josafá procurou, irmãos, compreender qual era a vontade de Deus para a sua vida e para o seu reinado, para que ele pudesse cumpri-la, e assim ser bem sucedido. Por essa razão, nós também precisamos estar atentos à palavra de Deus e à vontade de Deus para nossas vidas, para cumprir essa vontade de Deus. E aí eu quero dizer o seguinte: não basta saber a vontade de Deus, é preciso o quê? Seguir a vontade de Deus. Quantos de nós, às vezes, sabemos qual é a vontade de Deus para nós, para o nosso ministério, qual é a vontade de Deus para a igreja, mas às vezes não seguimos essa vontade de Deus. E aí Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz que, acho que é no capítulo 12, ele diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E aí o Senhor fala no profeta Isaías que os seus caminhos são melhores do que os nossos caminhos, e que a sua vontade é superior à nossa vontade. Então Josafá compreendeu isso, e nós também precisamos compreender, irmãos, que a vontade de Deus é a melhor para nós. E quando compreendemos essa vontade de Deus, aí está mais uma arma para vencer as batalhas. Porque a vontade de Deus é que nós sejamos mais que vencedores. Muito bem. Deixa eu virar aqui, irmãos. Porém, essa vontade, esse desejo de Josafá de procurar sempre fazer a vontade de Deus, era algo louvável. E aí surge um detalhe importante que está ligado ao que eu falei em cima. Seja bom, mas não tolo. Josafá era bom, tinha um coração bom, mas Josafá fez uma coisa que não agradou a Deus. Tem um porém aí. Ele fez uma aliança com quem não era para fazer. Josafá fez uma aliança com quem não era para fazer. Deus não estava naquela aliança entre Josafá e Acabe. E aqui, irmãos, tem uma lição importante. Devemos ter cuidado com as nossas alianças. Devemos ter cuidado com quem nós estamos andando. Devemos ter cuidado com quem nós estamos construindo relacionamentos. Quem são nossas amizades? Josafá fez uma aliança com um rei idólatra, um rei que não tinha nenhum compromisso com Deus, um rei que não amava a Deus, um rei que entrou pelo caminho da idolatria, se casou com Jezabel, uma pervertida, um rei que violou todos os mandamentos da palavra de Deus, um rei que se distanciou da vontade soberana de Deus, e que não estava nem aí para os requisitos de Deus ao combater pela palavra idolatria. Muito pelo contrário, ele lançou-se de corpo e alma no altar de Baal. Então Josafá, ele fez essa aliança, e isso, irmãos, custou caro para Josafá.
Quase que ele morria, quase que ele perdeu a vida na peleja que ele foi quando se aliançou com Acabe. Então nós devemos ter cuidado com as nossas alianças, com as nossas amizades, né? E o que aconteceu? Ele foi repreendido pelo Senhor. Uma coisa interessante, que antes dele fazer a aliança, o Senhor o advertiu, sim ou não, irmãos? Ele foi advertido antes ou depois? Antes de fazer a aliança, ele também foi advertido por Deus. Deus o repreendeu duramente, Deus o corrigiu, para que ele não fizesse essa aliança, porque Deus sabia qual era o resultado final dessa aliança. E aí eu quero aplicar outra lição. Todas as vezes que você vai tomar, o que nós decidimos tomar um caminho errado, Deus sempre vai nos admoestar antes. Ele sempre vai nos mostrar antes, vai nos revelar, vai usar alguém, vai usar a palavra, vai dar uma revelação, vai dar um conselho através de alguém, para evitar que nós possamos tomar esse caminho que pode nos levar à morte. E Deus levantou pessoas, profetas, para advertir o rei Josafá. Mas mesmo assim ele, querendo unir o reino do norte com o reino do sul, ignorou tudo aquilo que Deus havia falado e aliançou-se com Acabe. Aqui está outro perigo, irmãos. Não devemos ignorar a voz do Espírito Santo, pensando que se fizermos aquilo que imaginamos, vamos ter sucesso. Josafá não teve sucesso. A aliança dele com Acabe custou caro para ele, e quase, os irmãos que leem a Bíblia sabem disso, quase que os descendentes da realeza, os descendentes de Josafá, quase que eram eliminados completamente. Lembra daquela mulher, qual é o nome dela que eu esqueci agora, que ela se casou com o filho de Josafá? Talia, né, pastor? Atalia. Josafá casou seu filho com Atalia, que era filha de quem? De Acabe com Jezabel. E essa aliança, irmãos, foi uma aliança tão perigosa, que quase que essa mulher acabava com a descendência real de Josafá. O que eu aprendo aqui, irmãos? Estamos falando de pelejas, de batalhas, de alianças. O que eu aprendo aqui? Que às vezes uma aliança com alguém que não deveríamos fazer pode comprometer a nossa vida na eternidade. Pode comprometer os nossos valores aqui, cristão. Pode comprometer a nossa família. Pode acabar com o ministério de alguém. Pastor, isso pode acontecer. Nós temos exemplo de vários homens de Deus que se aliançaram com a política corrompida. O que aconteceu? Seu ministério sucumbiu, afundou. Não se ouve nem mais falar nessas pessoas, porque se aliançou com corruptos. E a sua história não se concluiu, ficou pela metade. Então devemos ter o cuidado quando nós vamos fazer alianças. E agora está chegando o período de política, né? Temos que ter cuidado com as alianças nesse período de política, porque vão aparecer muitos por aí, vestido em pele de ovelha, mas o seu coração, lá dentro, é um lobo devorador. Temos que ter cuidado com essas alianças. Muito bem. Saindo do primeiro ponto para o segundo e o terceiro, eu vou só resumir agora, que só tenho 10 minutinhos. Acho que hoje eu falei demais, não foi, irmãos? Isso que é ruim quando os irmãos não falam, né? Que aí o professor fala demais, os irmãos ficam quietos e aí o tempo vai embora. Segundo ponto da nossa lição de hoje. Não ande fazendo, ou seja, desculpe, irmão, não ande fora da vontade de Deus. Olha o segundo ponto da nossa lição. Não ande fora da vontade de Deus. E aí eu vou dizer uma coisa aqui que pode alarmar alguns irmãos. Mesmo sendo crente, dentro da igreja, cultuando a Deus, corremos o risco de andarmos fora da vontade de Deus. Pastor, isso é possível? É possível alguém ser crente, vir à igreja, ser dizimista, cultuar, estar ali na comunhão com os irmãos, e mesmo assim andar fora da vontade de Deus? Estar na igreja física aqui, mas não estar no corpo de Cristo? É assim. Judas era crente, ou não era? Judas era tesoureiro de Cristo,
Sim ou não? Era seguidor de Cristo? Sim ou não? Ele fez milagres? Judas fez. Judas pregou a palavra? Pregou a palavra. Mas Judas não estava andando de acordo com a vontade de Deus. É possível alguém estar na igreja cultuando a Deus, mas não está andando de acordo com a vontade de Deus. E a Bíblia mostra isso. Então temos que ter o cuidado, porque muita gente sucumbe, irmãos, nas pelejas, nas batalhas que ele trava diariamente, porque ele está na igreja, mas não está em Cristo. Está no rol de membros da igreja, mas não está no corpo de Cristo. Está cultuando aqui, mas não está levando a sério a vontade de Deus. E aqui vai, acho que é o sexto segredo para vencer as pelejas nessa guerra. Está no centro da vontade de Deus. Josafá venceu aquela peleja, aquela guerra, porque ele estava no centro da vontade de Deus. Aqui vai o sexto segredo para vencer essa guerra. Está no centro da vontade de Deus. Muito bem, vou ter que adiantar um pouco mais aqui, irmãos. Eu vou aqui para 2.3, do segundo ponto, né? Escolhas erradas propiciam fracassos para a vida daqueles que a fazem. Escolhas erradas podem propiciar fracassos para a vida daqueles que as fazem. Então temos que ter cuidado com as nossas escolhas. Vamos para o nosso último ponto agora. Eu resumi bem o segundo ponto porque o tempo terminou. Terceiro ponto, uma batalha épica. Aqui está a conclusão da nossa lição. Já bem para o final do reinado de Josafá, eu acho que foi bem para o final, é isso que está na revista aí, meus irmãos, bem para o final. Eu li, mas eu estou com a memória ruim para gravar as coisas. A gente tem que tomar um remédio para melhorar a minha memória, viu, pastor Passo? 3 reinos se uniram para pelejar contra Josafá. 3 reinos. Se aliançaram, se combinaram para pelejar contra Josafá. E aí alguém levou a notícia para o rei Josafá de que 3 reinos estavam vindo para exterminar, para acabar, para extinguir com o reino do sul. Então, qual foi a atitude de Josafá, irmãos? Josafá ficou com medo? Sim ou não? Ficou. Porque o medo é natural, né? O medo existe. Agora, o que não pode acontecer é o medo ser maior do que a nossa coragem. O que não deve acontecer é deixarmos que o medo nos paralise, nos faça estagnar. Não podemos permitir que o medo venha nos dominar completamente a ponto de impedir que tomemos ações em direção à vitória. Então Josafá ficou com medo, sim, ficou com medo, mas ele teve atitudes que o levou à vitória contra aqueles 3 reinos que vieram contra ele. Quais foram as atitudes de Josafá, irmãos? Vamos ver aqui, vamos elencar aqui de maneira bem sucinta, né? Veja aqui. Primeiro, ele não se prostrou diante dos adversários. Ele ficou o quê? De pé. Sabe o que significa ficar de pé? Ficar firme. Está decidido a não se dobrar diante daqueles que vieram contra ele. Ficou de pé. Segundo, ele convocou todo o povo do seu reino para orar e jejuar. Ele se pôs a buscar a Deus. Quando os inimigos se levantarem, o segredo é se colocar de pé, permanecer firme, buscar a Deus em oração e jejum. São armas poderosas para vencer na batalha. E aí, finalizando, em meio às crises, o segredo é adorar, louvar, praticar a palavra, buscar a orientação divina, agir a fé e esperar pela ação do céu. São ingredientes, são armas, são meios que Deus colocou à nossa disposição. E Josafá sabia muito bem disso. Quando os adversários se uniram para vir e lutar contra ele, ele usou todas essas armas. Agora tem um diferencial aqui, irmãos. Qual foi a orientação de Deus para Josafá? Quem lembra? Coloque diante do exército
os levitas. Para que, Senhor? Os levitas vão diante do exército. Geralmente quem vai à frente é quê? O capitão do exército, não é isso? Mas diante do exército estavam os levitas. Quem eram os levitas, irmãos? Aqueles que eram responsáveis pelo louvor. E qual foi a arma que Deus indicou para que, naquele momento, Josafá usasse? A arma da adoração. Os levitas vão à frente do exército, fazendo o quê? Louvando e adorando a Deus. E enquanto os levitas louvavam e adoravam a Deus, o que aconteceu? Deus confundiu os adversários de Josafá, e eles começaram o quê? A brigarem entre si mesmos. Um começou a matar o outro, irmãos. Ou seja, quem entrou naquela peleja? O próprio Deus entrou naquela peleja. Mas o fato de Deus ter entrado naquela peleja significa que, nos ensina que antes eles seguiram a orientação que foi dada por Deus. Qual foi a orientação? Louve, adore, cante. Agora imagine, eu fico imaginando o cenário, né? Aí vem os inimigos, 3 reinos poderosos, exércitos poderosos, e aí daqui a pouco sai ao campo de batalha e se depara com os levitas diante do exército louvando a Deus. O que os inimigos pensaram naquele momento? Eu estou pensando no lugar deles. O que eles pensaram? Essa aí já está, no papo. Essa guerra já vencemos. Essa peleja já é nossa. A vitória está garantida. Porque eles pensaram, esse pessoal louvando aí, qual a arma que estão usando? Essa arma de louvor, de adorar, isso aí não vai resolver nada não. Mas o segredo, irmãos, é que naquele meio àqueles louvores, quem estava se manifestando em favor de Israel, em favor de Judá? O próprio Deus. O que é que eu aprendo aqui? Quando a guerra estiver travada e as batalhas ferrêneas, qual o segredo? Louvar a Deus, adorar, reconhecer que Deus é poderoso para mudar a situação. Porque tem hora que nós pensamos, irmãos, que a batalha vai ser perdida mesmo. Não é verdade? Tem hora que nós pensamos que a batalha o inimigo já venceu. Mas o segredo é louvar a Deus, adorar a Deus. Enquanto você louva, enquanto você adora, o céu se move para pelejar em seu favor. É a Bíblia quem diz. Nem todas as vezes aconteceu assim, mas nesse caso específico aconteceu desse jeito. Quem sabe o segredo dessa tua vitória contra essa batalha que você travou é a adoração e o louvor. Quem sabe esse é o segredo para você vencer essa peleja? Você acha que já está quase perdida. Então, siga a orientação da palavra de Deus e você será mais que vencedor. Eu quero que alguém agora passe o microfone para alguém ler para nós aí, para um irmão ler a conclusão para nós da revista. Dá o microfone para alguém, por gentileza, para ler a conclusão da nossa revista, da nossa lição de hoje. Essa conclusão eu achei muito interessante, por isso eu quero que os irmãos leiam. Amém. Antes de fazer aqui a leitura da conclusão, vale lembrar, né, pastor Jonas? Ouvi aqui o comentário da pastora da aula anterior, também me lembrei aqui da aula que também lecionei, antes da lição passada, que quem venceu um gigante, uma pessoa que venceu um gigante, foi um adorador, não é? Que adorava a Deus, então, por conta da sua fé, da sua confiança e adoração, ele venceu aquele gigante, né? Bom, a conclusão, então, dessa lição de hoje, né? Diz da seguinte forma: obedecendo a Deus, Josafá colocou os levitas à frente do exército, enquanto louvavam. O Senhor preparou uma emboscada contra os inimigos de Judá, de modo que se destruíram uns aos outros. Somos o povo do Senhor, e Ele guerreia as nossas guerras, enquanto formos fiéis adoradores. Olha que conclusão maravilhosa, irmãos. Não precisa nem comentar mais nada, né? Obedecendo a orientação de Deus, Josafá fez o quê? Colocou os levitas diante do exército. E enquanto os louvavam, Deus colocou emboscada contra os inimigos, e eles foram desbaratados. E aí a parte final é muito linda, olha só.
Somos o povo do Senhor. Somos o que, irmãos? Povo do Senhor. E Ele guerreia as nossas guerras, enquanto formos fiéis adoradores. Somos povo do Senhor. Ele guerreia as nossas guerras, enquanto formos fiéis adoradores. E eu finalizo citando o que o nosso evangelista acabou de dizer. Davi, quando foi lutar contra Golias, irmãos, ele foi confiando na sua arma, na sua funda, na sua pedra. Ele disse para o gigante: eu vou a ti confiando na minha funda, na minha habilidade e na pedra que eu tenho. Embora isso é importante, mas ele disse isso. Ele disse o quê? Tu vens a mim com pau e pedra, né? Tu vens a mim com espada, com lança e escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Ele não disse assim: eu vou a ti usando o que eu tenho. Claro que ele usou, mas ele diz o quê? Quem vai à minha frente é o Senhor dos Exércitos. Ele está dizendo o quê? A batalha não é minha, eu sou apenas o instrumento que Deus vai usar para derrubar você, gigante Golias. Quando ele disse assim: eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, está dizendo isso. Quem vai pelejar contra ti não sou eu, é Deus. E eu vou dar um segredo aqui para finalizar, irmão. Para onde caiu o gigante? Para frente ou para trás? Você sabe que aí tem uma lição importante? Quando a pedra pegou aqui, pela lei da gravidade, pastor, não sei como é que fala, a lei da física, não sei como é que... se a pedra pega aqui, irmãos, para onde é que a pessoa tem que cair? Tem que cair para onde? Se a pessoa recebe um murro aqui, cai para onde? Só que a pedra cravou aqui, ele caiu para onde? Aqui eu descobri o segredo da vitória de Davi. Quando a pedra cravou aqui, eu digo, numa linguagem, claro que figurada, Deus bateu aqui. A pedra cravou aqui, Deus veio aqui por trás do gigante, o gigante, É o segredo da vitória. Quando você atira a pedra, Deus vem por trás e dá o golpe fatal. A pedra é você que atira, mas o golpe fatal é Deus quem dá. Só que a vitória foi concluída quando ele cortou a cabeça do gigante. Ou seja, nessa peleja, não faça as coisas pela metade. Conclua a missão de vencer nessa peleja, cortando a cabeça do inimigo, para que ele não se levante mais.